Quero saudar a todos os irmãos com a paz do Senhor. Hoje quero trazer uma palavra aqui que se encontra em Salmos. Eu coloquei esse título aí, irmãos, Atenção, Pais e Responsáveis, porque não tem como eu fugir de certos fatos, certos acontecimentos. E nós temos que aprender com tudo isso. E apesar de que, durante esses tempos aí, a gente já levou muitas mensagens, mas eu abro aqui essa câmera no dia de hoje para fazer um chamado em especial a homens e mulheres que já constituíram uma família, que têm filhos, ou até mesmo, por que não dizer, aqueles que têm intenções de ter filhos, Que às vezes tem pessoas que acham que, como diz a minha mãe que sempre dizia pra gente, que tem pessoas que pensam que casar é casaco, que colocam e tiram a hora que querem, E assim, muitas vezes, vem filhos nesses relacionamentos. E nós temos que abrir os nossos olhos para esses filhos. E ontem me aconteceu um fato que me chamou muito a atenção. E quando esses fatos me chamam muito a atenção, eu sempre tento aprender, ou até mesmo pensar, poxa, mas o que Deus quer me dizer com isso? Porque muitas das vezes Deus permite que aconteça coisas com nós ou ao nosso redor, para que a gente observe mais as coisas, Porque tem muitas coisas aí passando desapercebido, principalmente pelos pais. E olha só, irmãos, que é interessante que hoje mesmo 2 irmãs no grupo mandaram umas mensagens que vieram a falar mais ainda comigo em relação a isso. Porque ontem, até pela minha indignação do fato que ocorreu, eu ia fazer ontem mesmo uma live. Mas aí eu acabei me envolvendo com outras leituras e acabei deixando. E hoje, mais uma vez, como eu disse para vocês, o que as irmãs postaram no grupo me chamou muita atenção. E nessa postagem, uma das irmãs, que foi uma própria irmã minha de sangue, que colocou um devocional relacionado, a Lloyd e a Eunice, que era a avó e a mãe de Timóteo. E olha só, chamando a atenção da gente de como é importante nós darmos uns ensinamentos corretos aos nossos filhos, aos nossos netos. E também uma outra irmã postou um vídeo em relação a uma visão que Deus deu a uma mulher, e era também relacionado às crianças. Então isso me chamou muita atenção, porque olha só, prestem atenção, irmãos. Eu quero ler aqui juntamente com vocês uma passagem da Bíblia e vamos tentar entender juntos, que é Salmos 127. E por que eu vou ler esse salmo para vocês? Porque ontem, quando aconteceu esse fato que eu vou contar agora para vocês, Deus me trouxe à mente uma frase exatamente que contém nesse salmo. Então, olha só, se trata do Salmo 127. E esse salmo diz o seguinte, olha só, prestem atenção. Esse salmo foi atribuído, a escrita dele, a criação dele, vamos assim dizer, a Salomão. Mas para mim, irmãos, às vezes tem coisas que é indiferente, entrar em discussões em relação a quem escreveu ou quem deixou de escrever. Para mim, eu sempre penso assim, que se está escrito aqui e me traz um ensinamento, me traz uma lição, isso basta. Então, no Salmo 127 diz assim, a não ser que o Eterno edifique a casa, trabalham em vão os que desejam construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, inútil será a sentinela montar guarda.
Os obstinados que retardam seu sono até alta noite acordam antes do amanhecer e idolatram o trabalho. Não alcançarão os bens que o Eterno concede aos que o amam, mesmo quando estes estão repousando. Quanto a seus filhos, eles são herança do Senhor. E tem 2 pontos e segue dizendo: o fruto do ventre é um presente de Deus. Para um pouquinho antes de concluir os Salmos, que ainda falta 2 versos. Ontem Deus me trouxe exatamente esse verso. Eles, os filhos, são herança do Senhor. Então eu comecei a refletir sobre isso, irmãos. E aqui segue dizendo: como flechas na mão do guerreiro são os filhos nascidos na sua juventude. Bem-aventurado o homem cuja aljava deles está repleta. Será respeitado até mesmo por seus inimigos quando pleitear com eles junto às portas da cidade. E por que, irmãos, que esse relato, né, essa palavra, o que na verdade essa palavra quer nos dizer? Vocês já pararam para pensar? Vocês já pararam para refletir sobre isso? E eu quero ler para vocês aqui 2 traduções. Porque às vezes, por isso a importância, mais uma vez eu falo, de nós estudarmos não apenas uma tradução, mas todas que estiverem disponíveis. E essa que eu li para vocês é da tradução King James atualizada. Agora eu vou ler para vocês o da Bíblia judaica, da tradução judaica, que nos diz assim, Salmo 127. A não ser que Adonai edifique a casa, seus trabalhadores constroem em vão. A não ser que Adonai guarde a cidade, em vão permanecem os guardas em vigia. Em vão você se levanta cedo e tarde vai para a cama, trabalhando duro para ganhar o alimento, pois ele dá provisão a seus amados mesmo enquanto dorme. Os filhos também são um dom de Adonai. Nessa tradução, né, na King James diz que são herança do Senhor. Aqui diz são um dom de Adonai. E o fruto do ventre é uma recompensa. Os filhos nascidos quando se é jovem são como flechas na mão do guerreiro. Abençoado é o homem que encheu suas aljavas com eles. Não ficará embaraçado quando contender com os inimigos na porta da cidade. Olha só, essas questões, irmãos, nós temos que ver que quando, né, como foi atribuído a Salomão, inclusive nessa tradução, né, judaica, diz canção da subida de Salomão. Então, olha só, se ele foi cantando enquanto, né, percorria um lugar, não se sabe, mas se está escrito, vamos acreditar, né? Mas enfim, como eu disse para vocês, é independente de aonde a pessoa estava ou, né, de quem foi escrito, mas eu preciso entender o que está escrito aqui, independente de quem escreveu, se Salomão, se Davi, se Pedro, João, mas eu preciso entender. E também preciso entender, irmãos, a época e o linguajar que está sendo usado. Então vale lembrar que nessa época, acreditando ter sido realmente Salomão. Eu não sei vocês, irmãos, mas eu acredito que tenha sido ele realmente. Então, se ele escreveu essa canção, vale lembrar que naquela época os costumes eram diferentes. Muitas vezes os povos que habitavam até mesmo em derredor ou no meio do povo de Deus, eles tinham-se costumes diferentes, regras diferentes, né? Hábitos diferentes. E que, infelizmente, muitos desses costumes, dessas tradições, né, desses hábitos, desses povos pagãos, acabaram, né, influenciando muitos do povo de Deus. E eles, né, usavam também a linguagem daquela nação, a linguagem que eles fossem entender. E nesse tempo aqui que foi escrito esse verso, eles lutavam contra a carne e o sangue, apesar de que
Salomão nasceu num tempo de paz. O pai dele, Davi, nasceu num tempo de guerra e Davi mesmo guerreou. Só que a promessa de Deus para Salomão que ele reinaria num tempo de paz. E assim aconteceu. Mas embora eles não estassem lutando realmente contra carne e sangue, era-se o costume daquela época lutar contra a carne e o sangue, até mesmo para se apropriarem de certos territórios, para dominar certos territórios. Então, quanto mais filhos um homem tivesse, melhor seria. Por isso que a palavra diz, né, que feliz daquele que tem a sua aljava. Comparou como se fosse um guerreiro que lutasse nessas guerras contra a carne e o sangue como um flecheiro que tivesse flechas. E a aljava seria o local aonde eram depositados essas flechas. Então, né, feliz era daqueles que o guerreiro que tivesse a sua aljava cheia, que tivesse muitos filhos. Até por isso que naquela época, né, meu Deus, como as mulheres eram mais rejeitadas, né? Porque a cultura daquele povo, já diga-se de passagem novamente que uma cultura totalmente pagã, né, controversa a palavra de Deus, eles menosprezavam realmente as mulheres. E os povos ali todos eram contaminados por essas influências, né? Desprezando a mulher, achando que só o filho homem, o filho varão, né, é que tinha valor. E por conta dessas situações que eles lutavam contra a carne e o sangue. Então, quanto mais filhos homens os homens tivessem, melhor seria para eles. Eles iam dominar territórios mais, e qualquer pessoa que viesse contra um homem que tivesse bastante filhos, ele estaria protegido, porque os filhos, né, criariam um muro de proteção em roda deles. E assim, quando iam para as lutas, quanto mais filhos, mais guerreiros lutando ao seu lado, então a vitória era mais garantida. E também na questão, por isso que se tinha, né, dois significados para a palavra herança, porque também naquela época, né, eles tinham na mentalidade, na mente deles, que quanto mais filhos, mais herança da parte do Senhor em relação a terras, às distribuições de terras. Então tem-se esses sentidos aí, irmãos, e nós precisamos entender isso. Então, quando Salomão escreveu isso, nós temos que entender, olha só, a não ser que o Eterno edifique a casa, seja essa casa aqui, nós temos que olhar com os olhos espirituais e não só se adeter também nas questões matéria, física, palpáveis. Então, quando diz a não ser que o Eterno edifique a casa, trabalham em vão os que desejam construí-la. Vamos olhar com os dois olhos para aprender bem essas questões? Por exemplo, eu chamo isso aqui de casa, morada do Espírito Santo. Então, se eu cuidar do meu corpo físico, cuidar da alimentação, cuidar exercícios físicos, né? Eu tô tentando construir algo bom, né? Mas só que se eu não trouxer o Espírito Santo para dentro de mim, a palavra de Deus para dentro de mim e deixar me transformar de dentro para fora, eu vou trabalhar em vão nesse corpo. Não vai me adiantar. Porque eu posso me cuidar, minha aparência, a minha saúde física, mas se eu não tiver Deus, só lamento. Esse corpo aqui um dia, se Jesus não voltar, vai voltar para o pó. E se eu não viver realmente uma vida consagrada a Deus, sendo transformada de dentro para fora, eu vou edificar em vão, reconstruir em vão essa casa. E quando ela, né, habitar lá no túmulozinho, que ninguém gosta disso, né? Para onde vai a minha alma e o meu espírito? Para onde vai a minha alma? Para onde eu vou ter condenado, né? Então, eu trabalhei em vão se eu não tiver Deus. Então, vamos repetir? A não ser que o Eterno edifique a casa, trabalham em vão os que desejam construí-la. E assim também é tudo concernente ao nosso exterior. Eu posso fazer e acontecer dentro da minha casa, do meu lar e da minha família. Mas se eu não tiver Deus, é em vão tudo que eu fizer. Então, olha a forma que ele está falando. E olha a forma que hoje nós temos que entender, trazer
para nossa cultura, para nossa atualidade e tentar compreender esses versos. Vamos repetir? A não ser que o Eterno edifique a casa, trabalham em vão os que desejam construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, até mesmo a cidade, irmãos, né? Não é só as coisas que nos pertencem aqui, né? Propriamente dito, essa casa aqui e essa casa aqui onde eu estou embaixo, tá? Não é só isso, mas até mesmo a cidade. Se o Senhor não proteger a cidade, inútil será a sentinela montar guarda. Então não vai adiantar, irmãos, tá? Os obstinados que retardam seu sono, parando mais um pouquinho aqui, lembrando que se eu não cuidar dessa minha casa aqui, tá? Deixar a palavra me transformar de dentro para fora, vocês vão de convir comigo que eu, como mãe, vou ser um péssimo exemplo para os meus filhos. É ou não é? Porque se eu não obedecer a palavra na totalidade, em algo, alguma coisa, eu vou tropeçar. Ou eu vou escandalizar. E eu vou transmitir isso errado aos meus filhos. E isso, consequentemente, eles levarão consigo, porque são ensinamentos. E aí o que vai acontecer? Eles não vão saber pelejar pela cidade. Se eles forem, né, governadores, presidentes, se eles forem prefeitos, se eles forem delegados, se eles forem juízes, se eles forem policiais, se eles forem professores, se eles forem, né, serventes de pedreiro, seja o que for que eles forem ser, eles não vão conseguir exercer um papel digno realmente, dando glória a Deus. Por quê? Porque eu fui uma péssima mãe, eu não ensinei, porque eu não edifiquei a mim, muito menos a minha casa. Então olha só, os obstinados que retardam seu sono até alta noite, acordam antes do amanhecer e idolatram o trabalho. Não alcançarão os bens que o Eterno concede aos que o amam, mesmo quando estes estão repousando. O que significa isso? Irmãos, não vai adiantar eu como mãe e o meu esposo como marido, nós levantarmos cedo para trabalhar e esquecer dos nossos filhos. Porque filhos, né, são pessoas como eu e vocês. E eles necessitam de cuidados também. Eles necessitam de ensinamentos também. E para isso, para mim ter sabedoria de ensinar a eles, eu tenho que conhecer a palavra de Deus. Caso contrário, eu não saberei, né, transmitir algo bom a eles. Ao contrário, é o que vem acontecendo com muitos pais, que são exatamente esses aqui, obstinados. Por quê? Porque eles acham que eles têm que oferecer o melhor para os seus filhos. Mas o melhor que eles dizem é isso aqui. Ah, mas o que eu passei, o que eu sofri, o que eu não tive, eu quero dar para os meus filhos. E aí acabam, correndo atrás do serviço e virando as costas para os bens mais preciosos que Deus nos deu. Porque lembrando que na tradução judaica está chamando ali que os filhos são dons de Deus para nós, que Deus nos concede. Então, quando nós procuramos a consagração, a busca, né, pelos dons da parte de Deus, nós tratamos isso com deszelo, com desamor? Não, até porque para nós exercermos o dons, nós temos que ter amor. Senão nós não vamos saber desempenhar bem esses dons. E até a gente pode até ganhar muitas pessoas, mas nos perder a nós mesmos. Perder a nossa família. Vocês estão entendendo? Então, se os filhos são dons, como diz aqui, os filhos também são um dom de Adonai, e o fruto do ventre é uma recompensa, como que nós vamos tratar esses dons, essas recompensas de qualquer jeito? Não! Porque não adianta, irmãos, darem presente e não serem presente na vida das crianças. Não vai adiantar. Vai ser em vão tudo que vocês fizerem. Vai ser em vão. Olha só, os obstinados que retardam seu sono até alta noite, acordam antes do amanhecer e idolatram o trabalho.
não alcançarão os bens que o Eterno concede aos que o amam. E esses bens nós temos que ter em mente, irmãos, que muitas das vezes tem pessoas que acordam cedo e vão dormir tarde, trabalhando, porque querem oferecer o melhor para os filhos, mas se esquecem, né, o bem da parte de Deus. Porque são vidas que são depositadas em nossas mãos e nós temos responsabilidades com eles. Mais uma vez, lembrando que naquela época, como eles lutavam contra a carne e o sangue, quanto mais filhos tivessem, mais, né, a garantia de sucesso, mais garantia de vencer contra o inimigo e se apropriar de bens palpáveis, materiais, físicos e terrenos. Só que agora, na nossa atualidade, vamos trazer para o nosso tempo atual, nós temos que entender essa linguagem. Lembrando que agora nós não lutamos mais contra a carne e o sangue. A palavra nos diz isso, né? Até mesmo porque o que aconteceu antes, no passado com eles, eram sombra das coisas que viriam, para que nós entendêssemos, né, a verdade dessas coisas. Coisa que muitos deles lá até hoje não compreenderam. E vivem ainda nesse tempo aqui, lutando contra a carne e o sangue, né? Como países por aí que lutam realmente, guerreiam contra a carne e o sangue para se apoderarem de coisas que, né, na verdade ele só nos empresta para viver na terra, mas tudo pertence a Deus. Por isso que a palavra diz que os filhos são herança do Senhor. E que herança eu e você temos deixado para o Senhor? Ou será que é só rastros de guerras e violência? Porque é isso que nós temos transmitido aos nossos filhos. Mas voltando aqui mais uma vez, lembrem-se que agora nós não lutamos mais contra a carne e o sangue. O que isso significa? Que os nossos filhos agora, né, serão como flechas. Naquela época, né, eram flechas que eles lançavam nos inimigos. Porque quanto mais filhos, mais, né, eles teriam ganhos em suas mãos. E hoje para nós não é diferente. Mas como a nossa luta não é contra a carne e o sangue, então quanto mais filhos eu tiver junto comigo, lutando nessa peleja, mais pessoas nós vamos, né, resgatar das mãos do inimigo e trazer, né, cativos a Cristo. Mas e será que muitos estão entendendo isso? Não. Olha só. Vou continuar aqui, irmãos, antes de contar para vocês o que aconteceu e por que eu estou trazendo essa mensagem. Quanto a seus filhos, eles são herança do Senhor. Aqui tem nessa tradução. Ou dom, ou heranças, a gente sabe, irmãos, que é algo que Deus nos fornece. Mas um dia Ele irá requerer das nossas mãos, seja dons, seja herança. Porque Ele só nos emprestou para que nós ganhássemos almas aqui no reino de Deus. Seja através dos dons, seja através do que for. Mas nós estamos aqui, irmãos, para ganhar almas para o reino de Deus. A nossa guerra é espiritual. E se nós ensinarmos essa herança que são da parte do Senhor, nós ganharemos mais batalhas contra o inimigo. Nós venceremos mais lutas contra o inimigo. Mas infelizmente as pessoas não estão tendo essa visão. Quanto aos seus filhos, eles são herança do Senhor. O fruto do ventre é um presente de Deus. Então, se os filhos são isso, irmãos, como que nós estamos tratando isso? Como que nós estamos vigiando em relação a isso? Como nós estamos sendo como pais em relação a eles? Porque, irmãos, se Jesus não voltar, ninguém nasceu para semente. Eu, por exemplo, eu tenho 2 filhos e eu tenho um neto. Eu tenho essa preocupação em relação aos meus filhos e ao meu neto. Por quê? Porque são 3 vidas que eu e o meu esposo já geramos. São 3 vidas que estão sob nossa responsabilidade, apesar de que os 2 filhos já são de maiores. Mas que forma eu e o meu esposo educamos eles? De que forma nós educamos eles? Porque lembrando que a palavra diz, ensina a criança, educa a criança o caminho que deve seguir. E mesmo depois de velho, jamais se desviará dele.
Por mais que de repente seja um filho como eu, que em um determinado tempo se desviou, mas voltou novamente. E isso é que importa para Deus. Porque enquanto nós estivermos aqui, nós corremos esse risco. Porque nós somos fracos, nós somos falhos. Mas aí é que está, irmãos, de pelo menos a pessoa saber, conhecer essa palavra. Porque por mais que pegue um atalho, depois de velho, mesmo depois de velho, não se desviará. Por quê? Porque vai conhecer o caminho e vai voltar. Vai voltar para o caminho, vai ter a boa semente no seu coração. Mas e o que os pais da nossa atualidade estão ensinando aos filhos? O que estão transmitindo aos filhos, irmãos? O que eu e você temos feito como pais? E olha só, irmãos, como flechas na mão do guerreiro são os filhos nascidos na sua juventude. Bem-aventurado o homem cuja aljava deles está repleta. Será respeitado até mesmo por seus inimigos quando pleitear com eles junto às portas da cidade. É o linguajar daquela época, mas hoje nós entendemos que eles falavam assim porque eles lutavam contra a carne e o sangue. Hoje nós lutamos contra os principados, contra as potestades malignas. E se nós educarmos nossos filhos, nós teremos mais auxiliares aos nossos lados. Nós seremos mais respeitados porque nós alcançaremos maior território, retiraremos o território do inimigo e traremos para pertencer a Deus. Vocês estão entendendo? Mas que educação, eu repito mais uma vez, que vocês estão dando aos seus filhos. Olha só, o que me chamou a atenção, irmãos, ontem, foi um caso em particular que eu estava na secretaria do curso, porque eu também ajudo meu esposo, né, no curso que nós temos, e eu estava olhando, dando uma olhada, porque, irmãos, não adianta, as pessoas podem até pensar o contrário, mas eu sinto fome e sede de justiça. E a palavra diz, bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, eles serão saciados. E irmãos, quando eu olho os registros de pessoas que estão nos devendo, aquilo me inquieta. Eu digo, não, Senhor, eu não concordo com isso. Essa gente tem que ver que isso é errado. Se comprometeu, pague, porque às vezes tem uns, irmãos, que usam as desculpas mais furadas que vocês possam imaginar para não cumprir a palavra, para se desobrigarem, né, dessa questão de pagar. Aí eles dizem que o curso é ruim, que não foram até o final, que várias desculpas. Mas, irmãos, isso não é desculpa. Eu penso assim, e de acordo com a palavra, porque, irmãos, as pessoas se comprometeu, não interessa se não foi até o fim. Assinou um papel, ou se não assinou, mas se comprometeu, cumpra. Cumpra, porque a palavra do verdadeiro cristão, da pessoa que realmente crê em Deus, é obedecer. Por mais muitas vezes que se insiste e, né, fique injustiçado, porque às vezes as pessoas, quando a gente cobra, eles dizem, ah, mas eu não fiz, ah, mas eu não fui até a final, ah, mas o professor isso, ah, mas a aula aquilo, achando que daí a gente vai dizer, ah, não, então, bonitinha, não precisa pagar. Que isso, irmãos? Eu tenho fome e sede de justiça. E se eu ajo assim com os outros e não gosto do que fazem comigo, são lições aprendidas. Se as pessoas, irmãos, essas pessoas muitas vezes que nos devem, elas ofendem a gente, irmãos. Elas ofendem. Elas se sentem assim no direito de te colocar a boca, de te até ameaçar. É, elas que te devem e elas que te ameaçam em te processar. É. E é tão interessante que a própria justiça do homem beneficia essas pessoas. Então, por isso que eu creio que a palavra está aqui, irmãos, para que a gente aprenda com elas. E bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça. Quer dizer, que lutam pelas coisas que é direito. Então, eu não, irmãos, concordo simplesmente de ficar de braços cruzados e dizer, ah, deixa eles. Ah, tudo bem, eu perdoo isso aí. Poxa, mas então eu vou estar compactuando com os erros. Eu vou estar assinando embaixo que eu estou de acordo com tudo aquilo que eles fazem. Então, ontem, quando eu estava no curso, eu peguei o telefone e comecei a mandar uns recados para alguém. Porque às vezes a gente, né, sempre tenta entrar em contato de uma forma.
E até mesmo, às vezes, eu mando recados pelo WhatsApp, porque eu tenho até receio, irmãos. Eu tenho receio. Eu digo assim, eu não vou fazer essa pessoa pecar, né? Porque de repente eu ligo, ela vai me botar a boca. Então vão chegar calma, vão chegar, né, na manha, como se diz, por ali. Tem pessoas, irmãos, que não dão nem bola. Inclusive tem pessoas que chegam a trocar de número para não receber chamadas de cobrança, né? E aí, irmãos, eu entrei em contato com uma pessoa, lógico, obviamente, jamais vou dizer nome de ninguém, né? Até mesmo porque eu sei que tem leis para isso, né? E que bom se desse pra gente dizer nome, né, irmãos? Que bom se desse até mesmo pra gente marcar as pessoas, né? Tem gente que é contra, porque diz, não, irmão, mas é que às vezes as pessoas se apertam por doença, alguma coisa. Irmãos, mas geralmente essas pessoas, elas vêm avisar. Geralmente as pessoas que, né, realmente passam por aperto e não conseguem, elas avisam. Mas tem outros que não. Tem outros que realmente desculpe a palavra, irmãos, por sujo mesmos. A palavra diz que o sujo se suja cada vez mais, aí a gente passa a entender. Porque tem uns que não estão nem aí. Ah, mas porque o fulano faz, eu também vou fazer. Então não estão nem aí. E eu não concordo com isso, jamais vou concordar. E eu, numa dessas ligações, falei com a pessoa, e aí a pessoa disse, mas aqui não é a fulana. Mas eu até pensei, será que realmente não é a pessoa? Porque pode acontecer, né, da pessoa trocar o número, né, alguma coisa, enfim. Eu digo, mas será? Mas mandei outro recado. E eu recebi, irmãos, uma pessoa, né, falando horrores, me chamou de horrores, né? E eu digo, meu Deus, mas como assim? A pessoa em questão, né, falou que não era fulana, e depois quando eu mandei um recado me desculpando, né, porque, né, eu tinha me enganado então e tal, mas a pessoa me botou a boca, me chamou, desculpe, irmãos, não vou usar o palavrão aqui, né, mas me disse palavrões. E eu disse, meu Deus, quando eu li eu me assustei, né, eu digo, meu Deus, mas o que é isso? Aí eu escrevi outro recado, mas educadamente também, né? E essa pessoa insistiu. E quando a pessoa insistiu em me chamar de palavrão, eu coloquei, olha, cuidado com o que diz, porque, né, eu vou mostrar isso pro meu advogado. E nisso, quando eu olhei, já sumiu a foto que estava ali. E, irmãos, a foto que estava ali era de 2 crianças. A imagem que estava ali naquele número era de 2 crianças, por volta mais ou menos de uns 8 a 10 anos, de uns 7 a 10 anos, porque eram 2. Eu acredito que eram 2 irmãos. E no que eu disse, né, eu vou mostrar para o meu advogado, tirou a foto dali. Eu acredito que deve ter me bloqueado. E aí depois eu procurei a pessoa, que até então eu tinha o número como daquela pessoa, eu fui procurar no Messenger e daí a pessoa disse não, que tinham hackeado o número dela. Que realmente tinham hackeado o número, que o novo número dela e me passou um novo número. E aí o meu esposo, eu mostrei aquilo para o meu esposo, aquele fato, aquele ocorrido, e ele foi ligar para aquele número para ver de quem se tratava. E aquele número, né, a qual tinha a foto de 2 crianças, que depois sumiu, que me encheu de palavrões, foi uma criança que atendeu. Realmente o telefone, quem estava me respondendo era uma criança. E essa criança, por volta dos 8 a 10 anos, me falou palavras horríveis. E eu comecei a refletir sobre isso. Eu digo, meu Deus, mas cadê os pais dessa criança? Como que pais colocam na mão de crianças telefones e não vigiam para ver o que eles estão fazendo? Irmãos, eu deixo claro para vocês que não me interessa a aquisição financeira. Porque muitas vezes as pessoas dizem assim, ó, ah, mas isso aí são filhos de pobres que quando tem um telefone começam a fazer esse tipo de coisa. Não interessa se é filho de rico ou filho de pobre que está com o telefone nas mãos, os pais têm que ter responsabilidade, porque os filhos são dom de Deus, porque os filhos são herança do Senhor, porque olha a educação que nós estamos dando. Será que realmente nós estamos ensinando o caminho que a criança deve trilhar e depois de velho ele jamais se desviará? Então eu fiquei imaginando
Cadê os pais? Onde é que estavam os pais? Ah, será? Eles estavam trabalhando, Marta. Mas aqui diz que não vai adiantar os obstinados que retardam seu sono até alta noite, acordam antes do amanhecer e idolatram o trabalho, não alcançarão os bens que o Eterno concede aos que o amam. Porque são pessoas, eles podem até adquirirem bens financeiros. Podem. Só que, porém, os bens aqui que fala que o Eterno concede os que o amam, eles não vão alcançar. Eles não vão alcançar. Não tem como, irmãos. Reflitam comigo. E isso eu estou citando de exemplo só de milhares e milhares e milhares de casos que acontecem no mundo afora. Só que como esse em especial aconteceu comigo, isso me chamou a atenção para trazer essa mensagem a todos. Por isso que eu coloquei atenção pais e responsáveis. Porque a responsabilidade das crianças estão nas nossas mãos. Nós que temos, pai, como pais, né, como manejar essas flechas que estão cheias muitas vezes as nossas aljavas. Será que nós estamos pegando e direcionando eles para as coisas certas? Ou será que estamos direcionando eles para o alvo errado? Porque lembrando que essas crianças vão crescer, irmãos. Vamos trazer para esse exemplo? Essa criança que me encheu de nome pelo WhatsApp, que depois o meu esposo ligou e realmente foi uma criança que atendeu, então era ela que estava respondendo. Essa criança vai se tornar um adulto. Então vocês já imaginaram, vocês já pensaram, já pararam para refletir que espécies de adulto se tornarão uma criança assim? E aí vocês já pararam para pensar que espécie de educação, de presença ativa na vida de uma criança esses pais estão sendo? Por isso que, né, quando essas crianças crescerem, se continuarem assim, se não tiver um adulto responsável que vá e realmente ensine, eduque, vão se tornar adultos irresponsáveis e contaminarão a muitos. E aí eles, ao invés de ganharem território, né, que a nossa luta agora é contra as potestades, os principados que atuam nas regiões celestiais e usam os seres humanos uns contra os outros, o que vai acontecer com eles? Eles vão, ao invés de resgatar das mãos do inimigo, eles vão acabar de matar todo mundo. Porque eles vão ser exatamente isso. Ladrões, assassinos, estupradores, né? Pessoas gananciosas, avarentas, pessoas que não têm o amor no coração. Por isso que a palavra também nos diz que, devido ao aumento da iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Porque esses próprios pais também que fazem esse tipo de coisa, não se atentam, não vigiam as crianças, é por conta deles que se tornam, né, essas crianças adultos inconsequentes, adultos irresponsáveis. Então o pai e uma mãe negligencia. Então não vai interessar o quanto eles trabalhem fora. Não vai interessar o quanto eles lutam pela sua casa. Mas se Deus não estiver no meio, no coração deles, em vão eles vão trabalhar. Em vão eles vão correr atrás do dinheiro. Em vão eles vão correr atrás da materialidade. Porque eles podem até, como eu disse para vocês, oferecer bens materiais para os filhos. Porque muitos é isso que dizem. Ah, mas o que eu passei não quero que os meus filhos passem. E acabam negligenciando com os cuidados. Correndo atrás dos bens materiais que o financeiro consegue comprar, conquistar. E enche muitas vezes os filhos de presente, até mesmo com celulares nas mãos. E esses pais, muitas vezes, de tanto correr atrás dia e noite, acordar cedo e dormir tarde, que quando chegam em casa eles não se fazem presente na vida dos filhos. E aí o que acontece? Acabam dando celulares para, né, toma aí, né, me deixa em paz. E até mesmo os próprios pais, irmãos. Devido ao aumento da iniquidade, o amor esfria. Até mesmo dos pais para com os filhos.
Aí muitas vezes os pais, ao invés de chegar em casa e dar a atenção necessária ao filho, ver tudo que ele fez durante o dia, vigiar as coisas que ele fez ou deixou de fazer, o que os pais fazem? Muitas vezes deitam na cama ou sentam no sofá e também vão mexer nos celulares. E aí, irmãos, um abismo abre porta para outros abismos. Porque eu sei de vários casos onde pais muitas vezes dão tablets, dão celulares para os filhos e deixam a Deus dará, porque eles também querem daí, né, afogar suas mágoas, o seu cansaço físico nos braços alheios. E ali começam, né, a entrar em contato com fulano, entrar em contato com a fulana, aí enquanto o pai está de um lado num celular, a mãe está de outro e o filho também, fazendo tudo que é tipo de coisa, como ontem foi o caso esse, né? Onde a criança me falou nomes, irmãos, feios. Vocês imaginam como que está a mente e o coração de uma criança? Que, né, uma das palavras menos ruim, ele me disse assim, ó, feia rapariga. Imagina, irmãos, uma criança, né? Lógico que ele não estava me vendo, porque eu entrei pelo número do celular do meu esposo, mas ele nem sabia se era um homem ou uma mulher. Mas vocês vê que a criança em si já está criando com intuitos ruins, malignos. Por quê? Porque a criança certamente pensou, o que esse homem ou essa mulher está me incomodando? De repente estava num joguinho e os meus recados estavam entrando e cobrindo a visão dele, porque é assim que acontece, vocês sabem disso. Até mesmo eu aqui muitas vezes estou fazendo as lives e às vezes vai entrando os recados das pessoas que vão deixando, né, no WhatsApp. E com certeza aconteceu isso com essa criança, os meus recados estavam entrando e ele se sentiu ofendido porque estava atrapalhando de repente o joguinho dele ou aquilo que estava assistindo. E aí, né, deixou aflorar o que já estava dentro do coraçãozinho. Irmãos, eu falo isso, irmãos, com temor no meu coração. Então, cuidado com isso, irmãos. Porque a palavra nos diz, mais uma vez eu digo, por isso que eu disse, cuidados, atenção, pais irresponsáveis. Porque é das autoridades que Deus constituiu, a cabeça que é o homem e auxiliar que é a mulher, que Deus vai requerer das mãos o sangue desses inocentes. O que nós estamos fazendo, aonde nós estamos direcionando essas flechas, esses dons que Deus nos administrou. Irmãos, lembrando mais uma vez, ele requer isso. Requer. Por mais que seja herança, um dia ele vai requerer. Porque se é dele, vai voltar para ele. Né? Ou ele poderá fazer o que ele quiser, principalmente quando se trata dessas heranças aqui materiais. Isso aqui, irmãos, ele me emprestou para viver. Essa minha casa, esse meu negócio que eu tenho, ele me emprestou para viver. Mas até isso eu tenho noção de que um dia eu vou ter que prestar contas com Deus do que eu fiz e se eu trabalhei honestamente, se eu fui justa aqui no meu trabalho ou não. Ele vai requerer isso, eu tenho consciência disso. Assim é com a nossa casa, assim é com a nossa família, com tudo aquilo a qual Ele nos concedeu, com os dons espirituais, com dons ministeriais. Por isso que a palavra nessa tradução judaica diz, né, os filhos também são um dom de Adonai. E o que diz em relação a isso na palavra, irmãos? Lá na palavra às vezes fala talentos, mas cabe a nós também saber interpretar. Que a um ele deu 1, a um ele deu 5, a um ele deu 3, a um ele deu 1, deu 2, deu 1. Mas o que aconteceu? Um dia ele chegou e quis, né, saber o que fizeram. E o que teve 5 disse, Senhor, os 5 que o Senhor me deu, eu ganhei mais 5, né? Aqui estão 10. E o que Deus disse? Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, entra no gozo, participa do gozo do teu Senhor. Então vocês entendem, irmãos, que aqueles obstinados que retardam o seu sono até a noite, acordam antes do amanhecer e idolatram o trabalho, não alcançarão os bens que o Eterno concede aos que o amam. Aqueles que são bom administrador, aqueles que tudo que Deus colocou diante de nós, nas nossas mãos, a gente soube administrar, até inclusive a vida dos nossos filhos, porque são dons da parte do Eterno.
São talentos da parte do Eterno, que um dia eu e você teremos que prestar contas. E a palavra nos diz, irmãos, olha aqui. Aqui diz assim, ó, deixa eu ver se eu acho aqui. Vamos ver se eu separei aqui. Aqui. Quando houve uma discussão entre os discípulos, irmãos, no passado, quando houve uma discussão com os discípulos, eles estavam vendo quem é que ia ser o maior no reino dos céus, né? E Jesus ouviu aquilo e quis passar uma lição para ele, né? Para eles. Então, chamou no meio deles uma criança, né? E disse assim, ó, com toda certeza vos afirmo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. Portanto, todo aquele que se tornar humilde, como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E quem recebe uma dessas crianças, e aqui, irmãos, nós temos que tomar o cuidado, que quando Deus fala, Jesus está falando, passando um ensinamento para eles, ele está dizendo as duas questões. Nós, por exemplo, se eu me converti com 50 anos, por exemplo, eu vou ser uma criança diante dos olhos de Deus. Porque eu recém estou aprendendo. Eu recém estou dando os primeiros passos no caminho dele. Então, para ele, eu sou como uma criança. Mas também, aqui nos fala crianças na idade também. São os dois pontos que nós temos que levar sim em consideração. Então, olha só, e quem recebe uma dessas crianças em meu nome, a mim me recebe. E ele diz, entretanto, se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Então, irmãos, olhem a responsabilidade que nós temos. Porque quando, nós temos filhos, eles são dons, eles são heranças do Senhor, eles são como flechas na mão do guerreiro, do arqueiro. Então, como, irmãos, que nós estamos encaminhando, como que nós estamos ensinando, como que nós estamos tratando, seja 10 filhos, seja 12 filhos, seja 2 filhos, seja 1 filho, como que nós estamos guiando essas flechas? Como que nós estamos ensinando o caminho que essa criança deve trilhar? Lembrando que é uma vida que vai crescer e vai se tornar, mais um ganhador de almas para o reino de Deus, ou alguém que é instrumento de Satanás para matar. Vocês estão entendendo? Então, cuidado, irmãos. Cuidado com isso, porque a palavra diz que se alguém fizer tropeçar uns desses pequeninos que creem em mim, tanto aquela pessoa nova convertida, aqui diz, se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos, tá? Aquele novo convertido, aquele fraco na fé, aquele que recém está dando os primeiros passos, ou também, uma criança que recém está aprendendo, as coisas boas e as coisas más. E nós temos que saber direcioná-las. Mas, infelizmente, a maioria dos pais entre nós não estão sabendo educar, não estão sabendo direcionar. Cuidado, irmãos. Quer ver outra palavra? Que coisa linda, como a Bíblia se encaixa? Que tem uma palavra também, irmãos, que diz assim, que quem ganha, vou usar as minhas palavras, tá? Que às vezes, para mim, é tão difícil decorar tal qual está na palavra. Mas vocês vão ver que tudo que eu disser tem lógica e está aqui. Então, tem uma palavra, irmãos, que diz assim, que quem, ganha uma alma, consegue perdoar uma multidão de pecados. Isso significa que se eu ganhar uma alma para o reino de Deus, eu vou estar, aquela única alma. Por isso que diz que quando a festa no céu, quando um pecador se arrepende. Porque essa única alma, vocês não têm noção que se ela for para o lado do mal, que se ela for instrumento de Satanás, ela vai poder influenciar muitas outras e fazer muitas outras pecar junto com ela. E quando a gente converte ela, a gente consegue, perdoar, fazer com que muitos outros pecados não aconteçam.
através daquela vida. Então vocês estão entendendo a importância de educarmos a criança? Ensinar o caminho que ela deve seguir? Vocês estão notando? Que mesmo depois de velho, jamais vai se desviar, assim como a irmã Marta, que por um certo tempo até deixou as más companhias corromperem, né? Mas estava ali a lembrança, estava ali a semente, porque o crescimento quem dá é Deus, e há um tempo determinado para todas as coisas. E no tempo eu voltei, né? Estou aqui, não me desviei, jamais agora vou me desviar, porque agora eu conheço isso tudo. Até mesmo lições que eu passei, coisas que eu passei lá atrás, hoje eu estou conseguindo assimilar, compreender. E tudo aquilo que até mesmo poderia ser vergonhoso para mim, hoje Deus está transformando em dupla honra. Porque eu também fui uma filha mal criada. Nesse tempo que eu deixei as más companhias, né? Vocês viram, irmãos, que realmente tem pessoas aí, ó, que contaminam outras? É por isso que até mesmo eu tenho meu netinho aqui, de 7 anos de idade. Já teve um fato que nós tivemos que tirar ele de uma escola e levar para outra. Por que isso? Ah, mas por que, irmã Marta? Porque ele chegava em casa com coisas, com jeitos, com trejeitos, com coisas, e tu dizia, mas de onde tu aprendeu isso? Porque nós não fizemos isso. A gente não age dessa forma. Onde é que tu aprendeu? Ah, o fulaninho lá da escola. Então vocês viram como uma criança mal direcionada, ela consegue corromper outras crianças? Vocês viram, irmãos, e quanto mais adulto, pior ficam. Se não houver um pai e uma mãe que faça, né, o corte dessas más ações e consigam realmente ensinar a criança no caminho que deve andar. Olha o cuidado, irmãos, porque uma criança mal criada, mal educada, mal ensinada, ela consegue corromper outras crianças. Porque o meu netinho chegava com os péssimos costumes em casa. E eu dizia, meu filho, mas quem é que te ensinou isso? Ah, foi no fulano lá na escola. E às vezes tinha gente que dizia assim para nós, ó, olha só, irmãos, prestem atenção. Ah, vocês têm que tirar lá daquela escola. Porque é vila tal, é bairro tal, lá só tem gente pobre mesmo, que, né, não são bem educados. Eu não concordo com isso, irmãos. Não significa, a pobreza não significa que você tem que ser mal educado. A pobreza, irmãos, não é defeito. O que defeito é a criação do caráter de uma criança que está sendo induzido a hábitos péssimos, a pais que são desleixados. Até mesmo que muitas vezes, por conta da pobreza, se apegam naquilo como se fosse um defeito e já não querem mais nem educar os filhos. Aí ficam procurando prazeres na bebida, no cigarro, nas drogas e deixam os filhos a Deus dará, que depois vão para a escola e contaminam outras crianças. Então isso é um ciclo vicioso que precisa ser cortado, porque por conta de uma flecha que o guerreiro não sabe direcionar, ela é capaz de matar outras pessoas. Então, cuidado, irmãos. Cuidado, meus amigos. Vocês que têm filhos, pais irresponsáveis, que é responsável por uma criança, cuidado. Olha a educação que vocês estão dando para eles. Não negligenciem nisso. Não me interessa, tem muitos que dizem, depois que o fulaninho e o a ciclaninha crescerem, aí a responsabilidade é deles, eles crescem e fazem o que eles querem. A responsabilidade vai ser cobrada das tuas mãos. Lá na passagem dos talentos, o Senhor requeriu daquele que ele deu, os 5, ele requeriu daquele. E aquele que enterrou, né? Aquele que negligenciou, o que aconteceu? Onde é que ele foi lançado? Então, cuidado. Não se exime da responsabilidade que é minha e tua, de educar aquilo que foi colocado nas nossas mãos. De saber direcionar tudo e qualquer coisa que Deus colocou sobre a nossa responsabilidade. Cuidado com isso, irmãos. Porque esse fato me chamou muita atenção. E eu fiquei, meu Deus, onde é que estão os pais dessa criança? Será que tem a preocupação de vigiar, de ver realmente o que a criança está fazendo no celular? Que está ali já, né? Apesar de ter pouca idade, já está ofendendo outras pessoas. Quanto mais quanto crescer, irmãos.
Porque isso vai se tornando, né, um costume, já diga-se de passagem, um péssimo costume, de largar as patas em todo mundo, de falar o que bem entende para toda e qualquer pessoa sem a menor educação. Então, cuidado com essas questões, irmãos. Porque nós mesmo que muitas vezes vamos para as redes sociais dizer, está partindo a geração de ouro, está partindo não sei o que lá, nós que sabíamos viver no passado, que não tinha nada disso. Pois é, porque os pais de vocês lá no passado, né, tinha muitos que sabiam educar realmente e deixaram um legado bom, mas e nós agora? Com essa desculpa, né, usando a pobreza muitas vezes para nos definharmos nessas questões imorais, profanas e, né, que não edifica nada nem ninguém, correndo atrás do material, daquilo que é palpável e muitas vezes não conseguem, acaba se afundando aqui na birita, nas drogas e deixando os filhos a Deus dará, deixando que os filhos cresçam e depois destruam outras famílias. A responsabilidade é tua. A responsabilidade será requerida das tuas mãos. Tu que é o cabeça do lar, tu que é auxiliar nesse serviço dentro da tua casa, mulher. O que tu tens feito em favor dos teus filhos? Porque eles podem crescer e destruir outras vidas. Se é as que aqui a palavra diz, as más companhias. Então você quer que o teu filho, a tua filha sejam as más companhias? Cuidado. Porque eu já passei por isso de ter outros filhos de pessoas que já quiseram destruir com os meus filhos. Eu já passei por isso, irmãos. Então, né, hoje eu paro e reflito sobre essas questões e até chamo a atenção da minha filha em relação a como ela está criando o meu neto. E eu estou aqui também como avó para auxiliar. Mas eu tenho sim essa preocupação. Porque às vezes, por mais que a gente dê a educação, infelizmente tem outros pais que não estão nem aí. E deixam os filhos se tornarem exatamente essas más companhias para os nossos filhos, para outros filhos. Que triste isso, irmãos. A ponto daí da gente ter que ficar trocando as crianças de escola porque os filhos dos outros não têm a mesma educação. Os pais estão negligenciando com os cuidados, com a presença na vida dessas crianças. E elas se tornando más companhias já desde pequenas. Desde pequenas. Então, esse o cuidado, irmãos, é essa mensagem através da palavra que eu trago para vocês hoje. Tomem o cuidado com essas crianças, vocês que são pais, vocês que são avós, não negligenciem nos cuidados, não negligenciem na vigilância, porque a responsabilidade é de vocês. E ai daquele, a palavra diz, que se fizer tropeçar um destes pequeninos, ai, porque já tem crianças, né? Vão abrir uma janela para exceções que já crescem com a natureza dos pais. Porque aqui diz assim, ó: se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, porque tem crianças que creem já em Deus, irmãos, por mais que fazem travessuras e fazem coisaradas, mas eles creem em Deus. Só que muitas vezes eles seguem a mesma linha de pensamento dos pais, porque eles observam as atitudes dos pais. E às vezes os pais até repreendem algumas questões, mas eles mesmos fazem outras coisas totalmente contraditórias. E os filhos estão olhando. E às vezes não obedecem ao que o pai diz, mas fazem exatamente o que os pais fazem. Então, olha só, às vezes tem uns que, apesar disso, eles dizem, o papai do céu, eu acredito. Então, cuidado, pai e mãe, da forma que vocês estão fazendo tropeçar esses pequeninos que creem em Deus. Fazendo eles se desvirtuarem, se corromperem, serem más companhias para os outros, desvirtuarem e serem flechas de ataques à vida dos seres humanos e destruir outros seres humanos. Cuidado, cuidado com isso. E, né, como eu disse para vocês, tem algumas exceções que às vezes tem crianças que não creem em Deus. E por que que elas dizem? Eu já vi, irmãos, crianças dizendo, eu não acredito em Deus, eu sou ateu. E aí quando tu vai ver é porque, né, ou a avó, o vô disse, ou porque o tio e a tia disse, ou porque o pai e a mãe também não acreditam. E aí já criam isso, né? Mas cuidado, irmãos. Cuidado, amigos ouvintes, que vocês estão fazendo em relação aos seus filhos.
Porque aqui nos fala em Romanos capítulo 1, irmãos, que os seres humanos são indesculpáveis. Não vai adiantar, mas eu não creio em Deus. Vocês não têm desculpa. Porque desde tudo, de todos os fatos, Deus mostra a sua existência. Então vocês não têm desculpas para dizerem que Deus não existe. Porque Ele manifesta seu poder de todas as formas. Então vocês não estão vendo e não estão acreditando porque não querem. E estão fazendo até mesmo crianças não crerem em Deus. Então cuidado, porque a palavra diz: melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afungar nas profundezas do mar. Então vocês acham que isso é brandinho? Não, é forte, irmãos. É forte e serve de alerta para nós. Vocês já imaginaram, né, uma criança dessas com 8, 10 anos e depois está ali por conta que, né, as minhas mensagens ele já me chamar de um monte de coisa? Me ofendeu. Tô rindo, irmãos, mas é de nervoso. Porque aí eu comecei a pensar: meu Deus, mas uma criança, porque depois a gente tirou a prova e realmente foi uma criança que atendeu. Já aconteceu isso. É como se Deus realmente fizesse questão de me confirmar que era uma criança. Não era só as fotos que estavam ali, mas eram crianças que estavam fazendo isso. Cadê os pais? Então ele me trouxe à mente isso de Salmos, né? Eu tinha desmarcado aqui, mas vamos achar novamente. Salmos 127. Então agora eu tenho certeza que vocês vão compreender melhor. Vamos ler de novo? A não ser que o Eterno edifique a casa, quer dizer, construa. Trabalham em vão os que desejam construí-lo. Então, se não tem Deus, se o Senhor não proteger a cidade, será inútil o sentinela montar a guarda. Então não vai, né, adiantar você: mas eu vou pensar bem em quem eu vou votar. Eu vou pensar bem a autoridade que eu vou constituir. Se tu não constitui bem a tua casa, se tu não puxar Deus para dentro para te dar sabedoria, para te ensinar os teus filhos, são eles que serão essas corjas que estão aí sendo formadas de corruptos, ladrões, mercenários. Porque o ladrão veio senão roubar, matar e destruir. E onde é que ele age? Senão na mente dos seres humanos que não foram bem ensinados e criados pelos pais? E que também, infelizmente, outras más companhias corromperam os bons costumes? Cuidado! Os obstinados que retardam seu sono até outra noite acordam antes do amanhecer e idolatram o trabalho. Não alcançarão os bens que o Eterno concede aos que o amam, mesmo quando estes estão repousando. Porque o que significa isso? Que se eu sou uma boa mãe, meu esposo é um bom pai, a gente pode até nem correr atrás, porque a gente sabe que se a gente fizer as coisas certas no nosso trabalho, a gente não vai precisar correr tanto, né? A gente vai trabalhar honestamente e quando a gente estiver dormindo, as coisas boas nos acontecerão. Porque Deus trabalhará na mente daquilo que está, né, nas nossas mãos, que são os nossos filhos, e vai fazer prosperar aonde quer que nós estejamos. Entende, irmãos? Então nós alcançaremos as bênçãos, tanto aqui, né, quanto principalmente as vindas lá do reino de Deus. Porque as coisas aqui, irmãos, é um ensaio de como será lá. Se nós não soubermos administrar bem as coisas aqui, tanto materiais quanto espirituais, nós não entraremos lá. Nós seremos como esse que enterrou e seremos jogados aonde? Lago de fogo. E a responsabilidade sobre as demais vidas será requerida das nossas mãos. Porque ele vai dizer: cadê? Aquilo que eu te coloquei nas tuas mãos, cadê? Que era para te edificar vidas, o que tu fez? Trabalhou injustamente e ensinou os teus dons também, os meus presentes que eu te concedi, e o que tu me deixou? Que herança tu me deixou? Enterrou? Tá me devolvendo só um? Não, teria que se multiplicar nas tuas mãos. Porque tu deveria saber ensinar. Ele vai requerer, irmãos. Cuidado. Então, é esse o recado de Deus da parte de você, para vocês, irmãos. Cuidado com essas questões. Cuidado. Até mesmo para evitar problemas futuros para vocês.
Que, como eu disse para vocês, às vezes até mesmo nós, pais que soubemos educar os nossos filhos, nós corremos os riscos, porque cada cabeça, a gente costuma dizer, cada cabeça sua sentença, e eles têm o livre-arbítrio de querer ou seguir o caminho do bem, da vida, da bênção, ou o caminho da morte, da maldição, do mal. Eles têm essa livre escolha, mas se nós educarmos bem, eles vão, por mais que algumas vezes eles pegam um desvio, mas eles vão voltar para o caminho do bem. As coisas vão começar nesse caminho do mal, não tem como as coisas não se afunilarem, não tem como as coisas não se apertarem. E até mesmo nós escolhendo o caminho do bem, nós corremos o risco, por quê? Porque esses outros que escolheram esse caminho, vão ser esses que o inimigo vai usar para tentar nos matar. Essas flechas que os pais não ensinaram e que o inimigo corrompeu as mentes, vão tentar, matar os que estão no caminho do bem. Mas indiferente de qualquer coisa, irmãos, a nós, por isso que a palavra também diz, 1000 cairão do teu lado, 10.000 e tu não serás atingido, porque Deus nos protege, Deus nos livra, por mais que passamos por alguns momentos, mas, a palavra diz que por um caminho, virão até ti para te fazer mal, mas por 7 fugirão da tua presença. Estão entendendo? Então somos ou não somos soldados, guerreiros, verdadeiros flecheiros que sabemos, usar aquilo que for colocado nas nossas aljavas? Vamos cuidar isso, irmãos, tá? Então é esse o recado que eu deixo para vocês da parte de Deus. Cuidem as crianças de vocês, e se vocês puderem compartilhar essa live para quem tem filhos, pode compartilhar. Eu já peço até que eu vou colocar essa live aqui também no YouTube. Então ali do YouTube vocês não vai sair, porque às vezes aqui do Face, eles excluem após 30 dias, mas lá do YouTube não, vai ficar sempre lá. Passem, irmãos, os amigos de vocês que têm filhos, por mais que eles não sejam cristãos, passem para eles. Porque passem ainda mais, porque infelizmente, como eu disse para vocês, são eles que não têm a sabedoria, porque nós temos que ter sabedoria para criar os nossos filhos por dentro da palavra, Por isso que, olha só coisa linda, irmãos, casa ou não se casa tudo. Por isso que Deus disse, quando te levantares, quando estiver indo pelo caminho com os teus filhos, quando estiver sentado à mesa, quando te deitares, falar disso. Porque daí vai, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então nós temos que ter essa sabedoria para ensinar os nossos filhos. Caso contrário, serão os filhos desses que não têm sabedoria para criá-los que serão instrumentos de Satanás contra os nossos. Vocês viram? Então, quanto melhor nós educarmos os nossos filhos, eles farão ao contrário. Eles não pagarão o mal com o mal, mas vencerão o mal com o bem. É isso que eu transmito aos meus filhos. Que cada vez que eles dizem, fulano me fez mal, a ciclana me fez mal, eles fazem ao contrário. Preguem a palavra de Deus para eles. Só não deixem, que essas muitas vezes más companhias, más conversões corrompam vocês. Não deixem isso. De certa forma, seja até mesmo, e não adiantaria só eu falar, mas eu também tenho que viver a palavra. Eu faço isso, eu faço. E por isso também, irmãos, que muitas vezes a gente tem dificuldades para ganhar os nossos. Por causa dessas más conversões, por causa dessas más companhias, às vezes a gente tem dificuldade. Porque os pais que não souberam educar essas más conversões, essas más companhias, são os que vêm nos atingir, e nos dificultam, às vezes. Mas eu tenho fé, irmãos, eu creio. Eu e minha casa servimos ao Senhor, e tu também tem que dizer a mesma coisa. E não ceder para Satanás. Tá errado? Tá errado. E até inclusive, eu vou tentar entrar em contato com os pais dessa criança e falar o que está acontecendo, Porque os pais têm que se deterem a isso. Tem que vigiar a isso. Que não vai adiantar daí vigiar, no trabalho, não dormir dia e noite só trabalhando e negligenciar com os cuidados dos filhos, não vigiar os filhos. Aí vai, Aí ficam cuidando às vezes para a casa não ser assaltada, para o trabalho não ser assaltado, mas deixam assaltar os seus filhos, os seus bens mais preciosos da parte do Senhor. E aí o que vai adiantar, irmãos? Em vão vai vigiar o sentinela. Não vai adiantar. Então é isso que vocês têm que ter em mente.
E esse é o recado da parte de Deus para todos vocês que são pais e os que ainda pretendem ser pais. É uma responsabilidade que vocês terão. E mais hoje ou mais amanhã vocês terão que responder essas responsabilidades a quem lhes diz direito, que é o Todo Criador. É Ele que vocês vão ter que encarar face a face e dizer o que vocês fizeram com tudo aquilo que Ele concedeu a vocês. E não usem mais, irmãos, seja a riqueza ou pobreza, para justificar a má educação. Não tem justificativa, irmãos. Porque pode ser abastado, pode estar na maior miséria financeira. Mas que não nos falte o caráter de cristão. Que não nos falte a honra, a dignidade, a educação e o respeito. Que não nos falte isso. Para que não corrompa mais outras vidas. Então, recebam essa palavra que é da parte do Senhor. Para todos vocês pais e filhos, se atentem nessas coisas, não se descuide. Não interessa também, irmãos, porque nós temos escolhas também como os filhos. Porque eu conheço filhos aí que têm pais terríveis, mas eles não seguiram esses péssimos exemplos. Então vocês não são obrigados a seguir os péssimos exemplos dos pais. Se vocês não estão tendo presença ativa, se vocês não estão tendo aquilo que necessitam, que é o carinho, o abraço, a educação de um pai, de uma mãe, não significa que vocês têm que se entregar a traumas e se tornarem pessoas horríveis, pessoas indisciplinadas, pessoas negativas, mal educadas, de péssimo caráter. Não significa isso. Nós temos livre-arbítrio, nós temos o nosso direito de escolha. E escolham as coisas boas, escolham as coisas do bem primeiramente. Porque a bondade, se não vier acompanhada da benignidade, se torna em maldade. E nem tudo que é bom é para nós. Então escolham o caminho do bem, escolham o caminho da bênção, escolham o caminho da vida. Que por mais que venham situações de outras pessoas influenciadas por Satanás, nós vamos permanecer. É a casinha na rocha, É a casinha na rocha que fez a escolha certa, que firmou num alicerce concreto que é Jesus Cristo, a palavra de Deus. Aí não vai ter vento, não vai ter tempestade, não vai ter enchente que derrube. Pode até, porque o homem, o que pode nos fazer é terminar com esse corpo aqui. Pode matar, assim como mataram o apóstolo Paulo. Mas a alma estará salva. A alma irá habitar com Deus. Ninguém poderá tirar. Ninguém poderá, acabar se está com Deus. Amém? Então já faço uma oração para todos nós. Vou me incluir também como pai, como mãe, como avó. E eu faço oração assim para nós. Senhor meu Deus, meu Pai que estás no céu. Venho nesse momento, Pai, mais uma vez diante da Tua presença para lhe agradecer por mais esse dia, por mais esse momento, por mais essa live, por mais esse direcionamento. Obrigado, Pai, até mesmo por essas situações que por mais que não seja da Tua vontade, mas o Senhor permite que nos aconteça para nos ensinar a ser vigilantes, a estar realmente pautados na Tua palavra, procurando esse conhecimento, porque é através do Teu conhecimento, Pai, que nós conseguiremos triunfar com tudo aquilo que o Senhor depositar em nossas mãos. Então, muito obrigado, Pai, por essas situações que nós não gostaríamos de ver, nós não gostaríamos de presenciar, porque dói no meu coração em saber que crianças estão sendo mal educadas, que crianças estão sendo flechas na mão de guerreiros irresponsáveis. Isso dói no coração da gente, Pai. Não gostaríamos de passar, mas estamos aprendendo com essas situações. E que cada vez que eu ou qualquer um dos meus irmãos passar por situações semelhantes, que eles saibam, Pai, aprender com tudo isso, com todas essas situações. E que eles saibam também transmitir, Pai, essa palavra poderosa a outras pessoas, para que nós sejamos edificados e edifiquemos uns aos outros. Para que assim possamos ser transformados de dentro para fora dia após dia.
para que tudo aquilo, Pai, que o Senhor colocar em nossas mãos, Pai, realmente dê bons frutos, que não seja nada corrompido, que não seja frutos apodrecidos, como muitas árvores que são chamados de pais aqui na terra têm feito com seus filhos, que são verdadeiros frutos podres. Mas, Pai, que eles tenham consciência que como pai, que é o cabeça aqui, como mãe auxiliar nesse missão, nesse ministério, que é o nosso lar, a nossa família. Por isso que muitos dizem que o nosso primeiro ministério é na nossa casa, e isso é real. Apesar de não ter expressamente com essas palavras, mas nós que estudamos a palavra compreendemos que tudo nos remete a isso, Pai. Que temos que cuidar, temos que exercer com excelência as nossas responsabilidades de pai e mãe. Que muitos pais estão por aí fazendo do casamento o casaco, como diz a minha mãezinha, que acham que pode entrar num relacionamento hoje, amanhã com outro, e assim fazendo filho com um, fazendo filho com outro, e não se importando com a criação dessas crianças, não se importando com o bem-estar, com a moral, com os princípios, com respeito nessas crianças, e sendo verdadeiros tropeços para elas, Pai. Mas que a partir de hoje elas possam abrir os olhos para essas situações, abrirem a mente, os olhos espirituais para tudo isso que está acontecendo. Porque essas crianças, Pai, um dia se tornarão adultos se o nosso Senhor Jesus tardar mais um pouquinho. E que adultos eles serão, pais, que adultos eles serão. Vale lembrar que no nosso passado, muitas vezes os pais nos corrigiam com uma varinha e hoje em dia nada mais pode. Mas hoje nós estamos aqui de testemunha que isso não nos matou, ao contrário, formou o caráter. É por isso que a tua palavra diz, não poupe, né, a varinha de corrigir o teu filho, porque no futuro ele te, impedirá de passar vergonha. E essa é a verdade, Pai. Porque muitos estão poupando, muitos estão se detendo e deixando a criança fazer o que bem quer e o que bem entende, para até suprir as suas ausências durante os dias, porque estão correndo atrás da materialidade. E deixando essas crianças se tornarem verdadeiros adultos irresponsáveis, adultos ímpios, adultos malignos, péssimos profissionais. Tudo aquilo que passa nas mãos deles, eles conseguem destruir. Tenho vários exemplos que eu já vi diante dos meus olhos, que muitas vezes até pais que a gente liga para cobrar, que deveriam ser o exemplo para pagar suas contas em dias, o que estão fazendo? Transmitindo isso aos filhos. Então, Pai, que essas pessoas se acordem, porque tudo aquilo, por isso que a tua palavra diz, tudo que te vier à mão, faça com toda a tua força. O que isso significa? Não interessa se é abastado ou se tem menos dinheiro, não interessa, que não usem isso como desculpas para negligenciarem, para cometerem injustiças. Ao contrário, tem que fazer com zelo tudo aquilo que o Senhor dispôs às suas mãos, seja 5, seja 2 ou seja apenas 1, mas que eles saibam, Pai, agir com fé, com fidelidade, aquilo que o Senhor os confiou. Sejam fiel no pouco, para que o Senhor possa chamar eles para desfrutar da alegria do Senhor. Eu te peço, Pai, adentre esses lares, faça a tua obra, faça a restauração, faça a transformação desses homens que se intitulam de pais, nessas mulheres que se intitulam de mães, mas que estão deixando muito a desejar. Adentre esses lares, Pai, através do teu Espírito Santo, através da tua palavra que hoje está sendo ministrada. Pai, adentre esses lares, faça a transformação, aleluia. Porque caso contrário, tudo aquilo que eles estão correndo atrás não vai servir de nada, não vai edificar nada, nem a ninguém, ao contrário. Só servirá para acusações sobre eles mesmos, porque negligenciaram nos bens primordiais, nos bens da parte do Senhor, na tua herança, da tua herança, dos teus dons. Então eu te peço, Pai, e te coloco essa humilde oração nas tuas mãos,
e que nesses lares haja libertação dessas vidas, haja transformação. E se eles estão crendo e recebendo e vão começar a colocar em prática essa palavra, Pai, siga ele com os teus sinais, siga esses pais com os teus sinais, siga esses filhos que receberão a educação que provém de ti, da tua sabedoria nesses pais. Se eles receberem, acompanha eles, Pai, com os teus sinais, haja sobre a vida deles, que haja cura, que haja libertação, que haja transformação, em o nome santo e poderoso de Jesus Cristo. E desde já eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. E, irmãos, finalizo aqui essa live pedindo mais uma vez encarecidamente, pedindo a vocês que são pais, tios, avós, por mais que vocês digam, Marta, mas eu ainda não tenho filho, mas se vocês conhecem quem tem, envie essa live. Eu vou colocar essa live, irmãos, mais uma vez eu repito, no YouTube, porque vai ficar lá, né? Até mesmo depois de 30 dias, essa aqui vai ser apagada do Face, mas no YouTube vai ficar. Então compartilhem, irmãos. Se vocês às vezes não querem compartilhar na página, no Face de vocês, no perfil ali, tudo bem, não tem problema, mas compartilhem nos grupos, no WhatsApp, no Messenger. Vai sendo voz de Deus na terra também, irmãos. Porque o galardão não será só para mim que estou fazendo a live, mas será também para vocês que estão, sendo esse elo de ligação entre eu que estou fazendo a live e a outra pessoa que precisa ouvir. Lembre-se que Isaac foi esse elo entre Abraão e Jacó e foi de essencial importância para que as promessas do Senhor fossem consumadas. Então também seja esse elo de ligação. Propague esse evangelho enquanto ainda é tempo. Porque mais uma vez eu digo, tem muitas coisas ainda que estão por vir, irmãos, e vão acontecer numa rapidez assustadora para aqueles que não creem. Porque aqueles que creem, para aqueles que sabem tudo que vai acontecer, eles não vão se assustar, porque Jesus disse, não vos assustei, porque é necessário que tais coisas aconteçam. Então nós não iremos se assustar. Então propaguem, alertem as pessoas com a palavra. Amém? E desde já eu agradeço e peço que Deus recompense cada um, por se deixarem ser usadas por eles também e compartilhar para pais, mães, tios, avós essa live. Amém? Entrego essas palavras em nome de Jesus.